Os estereótipos nem sempre são baseados em mentiras, mas são sempre incompletos. Fala pessoal, muito bem-vindos ao canal Ler Preciso. Eu me chamo José Lopes. No vídeo de hoje falarei sobre a terceira leitura do mês de janeiro, o livro A Idade das Trevas, à luz da história da ciência, de Cecília Hulshoff. Cecília Hulshoff, ela é graduada em História pela Universidade de São Paulo e atualmente, segundo aqui a orelha do livro, ela está também com um projeto de mestrado sobre História Medieval na mesma instituição. Ela é bem jovem, né? Nasceu em 92, então está fazendo agora nesse ano 2022 apenas 30 anos. Esse livro eu encontrei por acaso, estava visitando uma livraria aqui na minha cidade, Fortaleza, Livraria Paulus, e por acaso eu encontrei esse livro exposto. É um assunto que me interessa, essa questão da Idade Média, esse mito, né, de chamar a Idade Média de Idade das Trevas. E como realmente estava num preço bem em conta, se não me engano foi R$ 25, é um valor que me fez correr o risco de comprar essa obra, mesmo sendo de uma autora bem jovem e desconhecida. Olhei aqui a bibliografia, vi assim, algumas referências que eu acho interessante, principalmente o do Le Goff, né? Jacques Le Goff, que é um dos maiores medievalistas da história, e acabei me interessando pelo livro. Comprei e não me arrependo, um livro que valeu a pena, é bem interessante, apesar da própria autora ela afirmar que é realmente uma obra introdutória. Esse livro é fruto de uma pesquisa no final da sua graduação e provavelmente agora no mestrado ela irá aprofundar esse estudo. Ele até explica um pouco aqui na introdução o que a levou a estudar esse assunto. O livro é da editora Cultor de Livros e tem 139 páginas. Então é um livro curto, não é um livro longo. Ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, ela vai explicar, a Cecília Hulshoff, ela vai explicar como os séculos posteriores à Idade Média entendiam esse conceito de Idade das Trevas. Por exemplo, no século XV e XVI, com os humanistas e os renascentistas, eles já falavam de uma certa Idade das Trevas, de um período de superstições, de ignorância. No entanto, aqui desse período, do século XV e século XVI, assim também como o século XVII, com a Revolução Científica, quando se falava em Idade das Trevas, não se falava de forma generalizada, porque a Idade Média é um período de quase 1.200 anos. De forma didática, podemos colocar a Idade Média a partir da derrocada do Império Romano, no século IV, até o século XV, ali com o Renascimento. Então é um período de mais de 1.000 anos e realmente é um período bastante heterogêneo. Somente a partir do século XVIII, com os iluministas, é que se vai dar um teor mais geral, uma generalização desse conceito de Idade das Trevas. Os iluministas, eles vão entender que todo o período da Idade Média, sem exceção, foi um período de Idade das Trevas, diferentemente dos anteriores, os renascentistas, os humanistas, que eles criticavam mais a questão do latim bárbaro, da escolástica, a corrupção do clero. A partir dos iluministas não, século XVIII, todo o período, esse mais de 1.000 anos, é considerado como um período de ignorância, superstição, de trevas. E essa generalização ela vai se perpetuar também no século XIX, com a Revolução Darwinista, e aqui se cria o famigerado mito da Terra plana, né? Esse mito de que os povos medievais acreditavam numa Terra plana, para demonstrar a sua ignorância. E também permanece essa generalização no século XX e no século XXI. Apesar que no século XX e XXI, a partir do século XX, alguns historiadores, muitos historiadores sérios, eles passam, né, tentam pelo menos fazer justiça ao período da Idade Média, mostrando que não era só trevas. Tiveram sim evoluções no campo científico, do direito e da literatura, enfim, é um período como qualquer outro, com seus altos e baixos. Mas infelizmente ficou no subconsciente popular
esse termo Idade das Trevas para toda a Idade Média. Aliás, quando eu vejo uma pessoa com ar de intelectualidade chamando a Idade Média de Idade das Trevas, já me dá uma tristeza. Eu nem continuo a conversa porque já mostra, digamos assim, a fraqueza, né? A falta de leitura, uma leitura mais consistente, com mais substância. Pessoa que chama Idade Média de Idade das Trevas, ela apenas está seguindo um chavão que é bem corriqueiro popularmente, não está baseado em nenhuma obra ou leitura de referência. Então, os historiadores, e ela comenta aqui que os historiadores, a partir do século XX, têm tentado fazer justiça a esse período. Na segunda parte, ela vai realmente explicar de forma concisa, mas com alguns detalhes, a evolução científica, e aqui científico no sentido de ciências naturais, que ocorreu na Idade Média. Como eu falei, a Idade Média, um período de mais de 1000 anos, é um período bastante heterogêneo. Não temos como colocar esse período todo no mesmo bojo. Então ela faz aqui uma divisão. Ela divide a Idade Média na primeira Idade Média, que é século IV até o século VIII. Aqui realmente não houve quase nenhuma evolução, até porque após a derrocada do Império Romano, a igreja ficou praticamente sozinha aqui segurando, aqui que eu digo, lá na Europa, segurando digamos assim, a onda, né, das hordas invasoras que tentavam invadir o Ocidente. Então a questão da falta de evolução científica nesse período não foi por conta da igreja, mas porque faltava esse apoio institucional. Então realmente a escolaridade era muito baixa, faltavam livros, então não se tem muito o que se analisar nesse primeiro período do ponto de vista científico. No segundo período, que é a Alta Idade Média, que vai do século VIII até o século X, aqui ela vai falar sobre a Revolução Agrícola que ocorreu nesse período. Então, como a ciência contribuiu para o avanço, para a melhoria de técnicas de colheita. O terceiro período, Idade Média Central, que vai do século X ao século XIII. Aqui ela até diz que no século XII houve uma revolução industrial, uma revolução da indústria têxtil, da metalurgia e da navegação também. Eu até achei interessante esse termo, Revolução Industrial do século XII, eu não conhecia, vou pesquisar um pouco mais sobre isso. E por fim, no quarto período, Baixa Idade Média, que aqui nós temos o período do século XIV ao século XVI. E aqui ela vai dar ênfase principalmente a invenções como óculos e relógios mecânicos. Então a conclusão que a Cecília Ruchhoff chega, e que eu concordo com ela, como estudante, como formado em física, esse ponto eu já sabia, mas eu achei interessante ela, como historiadora, também falar sobre isso, porque pouca gente sabe que não haveria, por exemplo, a Revolução Científica, primeiramente com Galileu, depois com Isaac Newton, se não fossem os cientistas da Idade Média. Tudo bem, era uma ciência ainda incipiente, alguns ainda nem seguiam o método científico, mas existe uma continuidade. O Galileu ele não foi Galileu sozinho. Isaac Newton não foi Isaac Newton sozinho. Existe até uma frase muito conhecida do Isaac Newton, que ele fala que se ele enxergou mais longe é porque ele estava sobre ombros de gigantes. Muitos falam que esses gigantes eram Copérnico, Galileu, com certeza esses dois também. Mas haviam outros que talvez foram esquecidos pela história, hoje não se falam mais deles. Mas nesse período de 1000 anos, mais de 1000 anos de Idade Média, tiveram muitos outros que fizeram estudos na óptica, na mecânica. Então, com certeza, Isaac Newton e Galileu, eles beberam dessas fontes. Então, dizer que a Idade Média não contribuiu em nada para o avanço da ciência não é verdadeiro. E esse livro ele tenta resgatar um pouco disso. Então, é uma introdução, uma leitura leve, uma leitura objetiva. Eu indico, se você está iniciando esse estudo, se você acha que a Idade Média realmente é a Idade das Trevas e não sabe nada do que a Idade Média ela proporcionou de bom também, eu indico essa leitura. É um material introdutório e após a leitura desse material, aí sim você pode ir para materiais um pouco mais robustos, ok?
Então essa é a terceira leitura do mês de janeiro. Eu indico, aguardo você no próximo vídeo. Se você tiver ficado até o final, espero que você tenha gostado. E se você gostou, peço que você se inscreva no canal e dê um like no vídeo. Até a próxima e vamos ler porque ler é preciso.